Olá, sejam bem-vindos todos para mais uma live da Casa Espírita Maria de Nazaré, no município de Poá, São Paulo. É uma alegria estar aqui com vocês. Meu nome é Vânia e eu sou trabalhadora da casa. Às segundas-feiras, a atividade da live é ligada ao Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Eu gostaria, antes de iniciar o tema da noite, de dar um recado. É que no próximo sábado, dia 10 de abril, nós teremos a nossa campanha de Fraternidade Alta de Souza, cujo objetivo é atender as famílias cadastradas que temos em nossa casa. Se você puder e quiser, poderá ajudar, trazendo alguns mantimentos, roupas, calçados, mas sobretudo mantimentos nesses momentos difíceis de pandemia pelos quais estamos passando e que colocam uma dificuldade ainda maior para aqueles que porventura não têm emprego, passam por dificuldades inúmeras. Então, nós fazemos este apelo no próximo sábado, entre 15 e 16h30, a casa estará com os portões abertos e aí é só chegar, quem vier de carro, é só buzinar, que os trabalhadores da casa, normalmente o João Firmino e a Vita, irão para pegar os mantimentos. Agradeço em nome de Jesus, em nome de Maria, a todos aqueles que puderem e quiserem nos ajudar. Queridos amigos, vamos então darmos início à atividade de hoje. Para isso, conto com o apoio, com a colaboração de cada um de vocês, no sentido de que possamos fechar os nossos olhos e nos conectarmos, nos sintonizarmos com a equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré. Assim, vamos fazer aquela prece tão especial, tão importante, que o próprio Mestre Jesus nos ensinou quando aqui esteve encarnado entre nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. O Evangelho de hoje está ligado ao capítulo 16. E o capítulo 16 tem como tema central servir a Deus e a Mamon, ou seja, servir a Deus, que é a espiritualidade, e Mamon, que simboliza as riquezas, o desejo de possuir, o controle de coisas. E hoje nós vamos falar do título A Verdadeira Propriedade, item 9 do capítulo 16. É uma instrução dos Espíritos, nos trazida por Pascal, Genebra, 1860. Portanto, há 161 anos, recebemos pelas mãos de um médium, cujo nome ficou anônimo, mas que nos trouxe essa psicografia falando da verdadeira propriedade. Vamos à leitura para depois podermos comentar algo a respeito do texto lido. O homem não possui como seu senão aquilo que pode levar deste mundo, o que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra. Mas, desde que é forçado a deixá-los, é claro,
só tem o usufruto e não a posse real. O que é então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo o que se refere ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e leva consigo, o que ninguém tem o poder de tirar-lhe, o que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Dele depende estar mais rico ao partir do que ao chegar neste mundo, porque a sua posição futura depende do que ele houver adquirido no bem. Quando um homem parte para um país longínquo, arruma sua bagagem com os objetos de uso neste país e não se carrega de coisas que seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura, aprovisionando-vos de tudo o que nela vos poderá servir. Ao viajante que chega a uma estalagem, se ele pode pagar, é dado um bom alojamento. Ao que pode menos, é dado um pior, e ao que nada tem, é deixado ao relento. Assim acontece com o homem quando chega ao mundo dos espíritos. Sua posição depende de suas posses, com a diferença de que não pode pagar em ouro. Não se lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupava? Eras príncipe ou operário? Mas lhe será perguntado: o que trazes? Não será computado o valor dos seus bens, nem dos seus títulos, mas serão contadas as suas virtudes e, nesse cálculo, o operário talvez seja considerado mais rico do que o príncipe. Em vão alegará o homem que, antes de partir, pagou em ouro a sua entrada no céu, pois terá esta resposta: as posições aqui não são compradas, mas ganhas pela prática do bem. Com o dinheiro podes comprar terras, casas, palácios, mas aqui só valem as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? Então sejas bem-vindo, e teu é o primeiro lugar, onde todas as venturas te esperam. És pobre? Vai para o último, onde serás tratado na razão de tuas posses. A verdadeira propriedade. Esse texto, ele é muito autoexplicativo. Pascal, esse espírito superior, ele nos coloca nesta mensagem com muita propriedade que só é verdadeiramente nossa propriedade o que aqui pudermos levar. Então, ele deixa claro que o que aqui achamos quando para cá, através da reencarnação, chegamos, e tudo aquilo que nós deixamos ao partir não é nossa propriedade. E ele usa um termo: nós somos usufrutuários. Por quê? Porque gozaremos dos bens, usufruiremos enquanto estivermos na carne. Este é o sentido de usufruto, de usufruir, de aproveitar tudo aquilo que fomos ao longo de nossas vidas amealhando, acumulando. Então, tudo que se refere ao corpo, portanto, material, não poderemos levar. Não poderemos levar nosso dinheiro, joias, roupas, propriedades, carros, poder, nem a beleza. Aliás, a beleza é uma prova. Assim como não ter a beleza, ter a feiura também é uma prova. Mas a beleza é algo que já nesta vida se esfacela com o correr dos anos. Então, há pessoas que se esfalfam, se digladiam para permanecerem belas ao longo dos anos.
E nós sabemos que a verdadeira beleza, aquela que realmente conta ao nosso favor, é a beleza da nossa intimidade, é a beleza da alma, não é a plástica, não é um rosto e corpo perfeitos, não é nada disso. Devemos sim cuidar do corpo, como devemos cuidar do espírito. Nós sabemos que, inclusive, este item, cuidar do corpo e do espírito, está descrito lá no finalzinho do capítulo 17, Sede perfeitos. Então, o problema não é cuidar do corpo, o problema é você ficar obcecado em cuidar apenas do corpo, deixando de lado as questões do espírito. Então, se nós não podemos levar nada do que se refere ao uso para o corpo, o que é que nós levaremos para o plano espiritual quando aqui desencarnarmos? Então, Pascal, que é esse espírito de auto-hierarquia que nos passa essa mensagem, ele nos coloca que a inteligência, os nossos sentimentos, as nossas virtudes, as nossas qualidades morais, é isso que nós levaremos. E é certo também que quando embarcamos aqui, chegamos na Terra, nós não somos um livro em branco, de maneira alguma. Nós já fizemos algumas conquistas no campo intelectual e no campo moral. Então, qual é a nossa tarefa maior ao chegarmos aqui? Já que só o aspecto moral e intelectual são nossas verdadeiras propriedades, cabe a cada um de nós sairmos daqui pelas vias da desencarnação mais ricos do que quando aqui chegamos. Mas como nos tornarmos mais ricos nos aspectos morais e intelectuais? Intelectual é através do conhecimento, através do estudo. Sempre convém lembrar que o Espírito da Verdade, no capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz a chave para nós espíritas alcançarmos com mais rapidez o sucesso em nossa empreitada terrena, pois que ele nos fala que nós devemos amar e instruir-nos. Então, precisamos nos amar, porque quem não se ama não consegue amar o outro, o próximo. Precisamos nos amar para distribuir este amor que abunda em nós, que está em nossa intimidade, que é o DNA divino, que está em todos nós. Portanto, não há ninguém que possa dizer que não tem amor no seu coração. Até o criminoso mais vil tem amor, simpatia por algo ou alguém. Não estranhem eu dizer por algo, porque há pessoas que derramam verdadeiros tesouros de amor por uma coleção de objetos, por animaizinhos de estimação, não necessariamente por outro ser humano, por um seu semelhante. Então, voltemos ao assunto, que a verdadeira propriedade é inteiramente moral. Precisamos amar e estudar, precisamos nos instruir. Então, muitas vezes dizemos, não, olha, eu vou deixar para outra vida. Olha, eu tenho dificuldade, eu já estou cansado, já estou velho para estudar. Mas como será essa nova existência se nós, quando temos oportunidade, deixamos passar? E com a ideia, principalmente nós espíritas, que nós podemos fazer depois,
numa próxima existência, sem problemas. Mas vamos pensar, se eu não faço quando a oportunidade me chega, quando eu realmente quiser numa outra existência, será mais difícil. A oportunidade pode não chegar. Então, aproveitemos todas as oportunidades que temos. Tenhamos sempre à nossa cabeceira um livro, um bom livro, para que possamos ler e nos instruir. Um livro espírita, um livro edificante, sobretudo na hora de dormir, pois que uma boa mensagem espírita de alto valor moral nos ajuda a nos prepararmos para dormir. Não que não possamos ler outros livros, claro que podemos e devemos. Porém, na hora de dormir, à noite, sempre convém ter um bom livro edificante à nossa disposição para fazermos uma reflexão, para podermos dormir melhor, para que em desdobramento possamos continuar aprendendo, pois sabemos que dependendo do teor dos nossos pensamentos e sentimentos, somos levados durante o sono para sessões de estudo, para trabalharmos. Porém, se nós nos prendemos tão somente à materialidade, esquecendo-nos da espiritualidade, dessa conexão com o Pai Celestial, com o que há de melhor em nós, se nós perdemos esta conexão, para onde iremos durante o sono do corpo físico? Certamente para locais densos, onde não há estudo, não há trabalho edificante, e quando voltarmos ao corpo, embora não nos lembremos muitas vezes do que se passou, sentiremos um cansaço, uma angústia decorrente dos ambientes malsãos em que estivemos durante o sono do corpo físico. Meus amigos, então eu queria dizer a vocês que a verdadeira propriedade é uma conquista individual do espírito imortal. Aí vocês podem me perguntar, mas Vânia, olha, também não é uma conquista aqui na Terra quando trabalhamos, estudamos por um bom cargo, quando conseguimos adquirir a casa própria, termos o próprio carro, não é uma conquista? Quando conseguimos nos formar, enfim, sim, é uma conquista, porém, esta conquista, ela será usufruída enquanto na carne estivermos. Como o texto se refere à verdadeira propriedade, nós não conseguiremos levar os nossos títulos de família ou de trabalho, não conseguiremos levar a casa própria que tanto trabalhamos para conquistá-la. Não poderemos levar, porque tudo o que é material aqui na Terra irá ficar. Nós só nos desprenderemos pela desencarnação com aquilo que for intelectual e moral. Então, Pascal, ele dá um exemplo, ele faz um comparativo de alguém que chega numa estalagem, poderíamos dizer num hotel. Aí a pessoa pede um quarto, pede pousada, né, para passar uma noite ou mais. Então, se a pessoa tem proventos, tem dinheiro, ela vai então ficar num quarto com mais conforto, não é? Mais luxo. Porém, aquele que tiver menos terá que se contentar com um quarto mais modesto. Mas e aquele que não tem nada? E aquele que não tem posses? Ele ficará ao relento, assim diz o Espírito Pascal. E de fato, assim ocorre no plano espiritual. Por isso que Pascal diz que, possivelmente muitas vezes, o operário
poderá ser considerado mais rico do que o príncipe. Se o príncipe, que simboliza aqui a riqueza, não é, o poder, se ele não conquistou bens morais e intelectuais, sobretudo os bens morais que nos abrem as portas para instâncias superiores. Meus amigos, eu vou ler para vocês uma pequenina história em que fala do sentido da riqueza. Deixa eu pegar aqui para vocês. Olha que interessante. O sentido da riqueza. Um dia, um rico pai de família levou seu pequeno filho para viajar pelo interior, com o firme propósito de mostrar o quanto as pessoas podem ser pobres. O objetivo era convencer o filho da necessidade de valorizar os bens materiais que possuía. O status, o prestígio social, queria desde cedo passar esses valores para o seu herdeiro, valores esses estritamente materiais. Eles passaram um dia e uma noite numa pequena casa de taipa. A casa de taipa é aquela bem simples, casa de pau a pique, que é entrelaçado madeira com cipó, e aí coloca-se barro. Então imaginemos que este homem rico e seu filho passaram um dia e uma noite numa casa de pau a pique. Mas por quê? Porque o pai queria mostrar a diferença da vida que eles levavam e de outras pessoas pobres. Então, o que ele fez, esse pai? Ele levou o filho para passar na casa de um morador da fazenda de seu primo, provavelmente um colono, né, da fazenda. Quando retornaram da viagem, o pai perguntou ao filho: "O que achou da viagem, meu filho?" "Muito bom, papai." "Você viu a diferença," disse o pai, "entre viver com riqueza e viver na pobreza?" O garotinho respondeu: "Sim." "E o que você aprendeu?" quis saber o pai. E o filho respondeu: "Eu vi que nós temos um cachorro em casa e eles têm 4. Nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim. Eles têm um riacho que não tem fim. Nós temos uma varanda coberta e iluminada com lâmpadas. Eles têm as estrelas e a lua. Nosso quintal vai até o portão da entrada. Eles têm uma floresta inteira." Quando o pequeno garoto acabou de responder, seu pai estava perplexo. O filho acrescentou: "Obrigado, papai, por me mostrar o quanto pobres nós somos." Interessante essa historinha. A primeira coisa que a gente observa é que o espírito do filho era muito mais evoluído e maduro que o espírito do pai, uma vez que o pai pensava tão somente em passar valores materiais, econômicos, financeiros para o seu filho, despertando nele o orgulho, a vaidade, a vontade de querer e desejar sempre mais, se colocar numa posição de destaque. Mas o filho, por outro lado, percebeu que tudo que eles tinham, não obstante serem muito ricos, era muito pouco diante do que aquele colono pobre que morava numa casa de taipa tinha. Então o menino faz as comparações, que eles tinham piscina, mas eles tinham um riacho. E é claro que o riacho e a floresta não eram propriedades daquele homem que foi o anfitrião para que eles pudessem passar a noite em sua casa. Claro que a floresta não era dele, o riacho não era dele, a lua e as estrelas também não eram deles, porém, eles eram usufrutuários, eles estavam usufruindo de tudo que a natureza trazia para eles, como traz para todos nós. Então, o sentido de ser rico está muito mais ligado à questão de como enxergamos os bens,
não como um fim em si mesmo, não sermos possuídos por aquilo que temos. Podemos possuir bens materiais? Podemos e devemos. Afinal de contas, como espíritos imortais estagiando atualmente na Terra, precisamos dos bens materiais para sobrevivermos, para vivermos e para aprendermos as lições tão necessárias a cada um de nós e na materialidade, no convívio de uns com os outros, nós vamos aprendendo o significado, o verdadeiro significado da palavra amor, da palavra compaixão, da palavra fraternidade, solidariedade, união. São esses sentimentos que vão, de fato, nos tornar ricos, ricos daquilo que verdadeiramente nos importa. Graças a Deus, graças a Jesus, nós vamos encerrando a nossa live por aqui, mas antes de fazermos a nossa prece de encerramento, gostaria de contar com a colaboração de todos vocês para que juntos, unidos, possamos elevar o pensamento a Deus, mentalizando Maria, nossa Mãe Santíssima, Mãe de Jesus e que se tornou Mãe espiritual de todos nós. Fechemos os nossos olhos nesses instantes para que sintamos a equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré irradiando paz, amor e luz a todos nós, ao nosso lar, aos nossos familiares queridos, e assim a ela nos dirigimos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja e assim será para todo sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Queridos amigos, lembremos, todos os dias, às 18 horas, na hora da Ave Maria, temos as lives da Casa Espírita Maria de Nazaré. Segunda-feira sou eu, Vânia. Terça e quarta, nosso amigo Sérgio, que está conosco hoje, não é, Sérgio? Um abraço. Quinta-feira, Ezequiel. Sexta, eu retorno. Sábado, nosso amigo Ezequiel novamente. E domingo, nossa amiga Arielle, que também está conosco nessa live, não é? Está aí do outro lado, nos acompanhando, certamente com muito carinho. Queridos amigos, um ótimo final de segunda-feira, uma excelente semana a todos. Fé, foco e força. Sigamos em frente que nós vamos vencer. Até a próxima. Um abraço apertado e afetuoso. Ângela, Angelita, minha amiga querida, um abraço. Fiquem com Deus. De todos os estágios, encarnados, desencarnados, e que eles possam, principalmente nossos irmãos desencarnados, sentir essa vibração de amor que nos envolvem agora. Que nós só queremos o bem deles. Muito obrigada, meus amigos, por esse momento tão importante, por essa oração que realizamos aqui, tão importante para esse planeta agora, pois é trabalho de formiguinha que nós vamos construindo para o bem maior. Então, lembrando que nossas lives acontecem aqui diariamente às 18 horas. Amanhã estamos com a Vânia,
terça e quarta com o nosso querido Sérgio, quinta o Ezequiel, sexta novamente a Vânia, sábado Ezequiel e domingo, se Deus quiser, estaremos aqui novamente. Comigo, Arielle, e vocês, que são muito importantes para mim sempre. Muito obrigada, meus amigos. Uma boa semana, com muita luz no caminho de vocês, com muita energia boa. Fiquem na paz do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Beijo para todos vocês. Tchau!